Para analisar este caso está no Jornal da Noite de António José Teixeira. António, muito boa noite. O Governo não tinha alternativa senão integrá-lo, mesmo sendo ele alvo de um processo de crime? Há sempre alternativa, Clara, e a alternativa que o Governo tinha era não o integrar. Essa é uma alternativa. Disse-á que a lei o permite, que a lei o obriga. Muito provavelmente isso até poderá ser verdade. Haverá dúvidas que podem ser compreensíveis se olharmos para uma integração que não foi feita quando ele saiu de funções e pediu a seguir para ir para o setor privado. Se esta lei se destina a proteger agentes dos serviços de informações, porque quando lidaram com informação sensível e, portanto, devem ser objeto de um tratamento especial, bom, se ele não sentiu essa necessidade e foi para o setor privado, agora é que é reintegrado. E é reintegrado numa altura em que recaem sobre ele suspeitas e acusações graves de atentados contra os direitos dos cidadãos e do próprio Estado. O Estado vem reintegrá-lo quando há uma acusação de atentado contra o Estado. Isto é absurdo. E, portanto, a lei, desde logo, é imoral e o Governo podia corrigir esta lei. Porque a proteção dos agentes do Serviço de Informação pode ser feita de outro modo. Porque é que tem que ser ao abrigo de uma nova função no Estado, na Presidência do Conselho de Ministros? Porque é que não é um reconhecimento de imunidade, porventura, para não o obrigarem a depor em processos sensíveis em que sejam obrigados a revelar alguma informação que estava a coberto do segredo de Estado? Não faz sentido. 2 anos depois ele foi para o privado e agora é que é reintegrado. Mas o Estado, de qualquer forma, António, demorou a reintegrá-lo. Aliás, o próprio advogado Silva Carvalho falava em razões políticas, mas a verdade é que a instrução ainda não tinha sido agendada. Foi finalmente e agora este processo está concluído. A questão a nível legal será mais nesta perspectiva. Deve a lei tratar igual o que aparentemente não é igual? Porque nenhum dos outros, apesar de ter este processo, trabalhou, por exemplo, no privado. É uma exceção que é referida neste caso. E daí podia ser entendido que não se lhe aplicava diretamente esta situação, sobretudo quando pendem suspeitas graves de atentado contra o Estado. E se requerem suspeitas graves de atentado contra o Estado, porque é que o Estado entende integrá-lo num posto sensível na presença do Conselho de Ministros? A tal questão dos direitos. Os direitos adquiridos são postos em causa todos os dias neste país. Exato. E não apenas neste país. Os reformados, os complementos de solidariedade, todos os dias temos um discurso que os direitos adquiridos acabaram. Por vistos, neste caso não acabaram. E não acabaram com uma suspeita que também fica aqui presente. É que as ligações espúrias que eram conhecidas de Silva Carvalho a alguns membros do Governo, por vistos, foram suficientes para, decorrido este tempo, 2 anos, ele seja integrado no Estado, como se nada tivesse acontecido, e sendo que, objetivamente, mesmo que não exista nenhum crime que lhe seja atribuído, e ele é inocente até a prova em contrário nesta altura, há um dado objetivo. Silva Carvalho descredibilizou os serviços de informação em Portugal. Esse é um dado objetivo. Ora, este mesmo homem é integrado na presidência do Conselho de Ministros como se nada tivesse acontecido, não tivesse ido para o privado e, entretanto, sido acusado de crimes graves como abuso de poder, violação de segredo de Estado, acesso indevido a dados pessoais. É absurdo. E, portanto, das duas, uma, ou a lei está errada e deve ser corrigida, ou esta decisão é uma decisão errada, imoral, que deve ser também corrigida. Muito obrigada, António José Teixeira.